Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar mais uma temporada do Mestre Cast e vamos trazer nessa temporada especialistas em ERP para falar dos vários assuntos interligados ao ecossistema do ERP. E para começar, eu tenho o prazer hoje de receber aqui Andressa Borges, gestora executiva de uma das maiores empresas de ERP do Brasil. Sempre trabalhou com ERP, há mais de 20 anos está no mercado de ERP, especialista, conhecedora, veio aqui trocar parte da sua experiência conosco, veio aqui falar de muita coisa que muita gente pergunta, muita gente quer saber. Ela é formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, tem pós-graduação em Gestão de Processos pela FGV. Bom dia, Andressa. Bom dia, Salvo. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo a gente agora nesse momento. E é um prazer estar aqui com você, né, compartilhando um pouco, acho que da minha história, um pouquinho das experiências que eu adquiri durante esse período de 20 e pouquinhos tempos. Tá? Não precisa entrar nesse mérito. O tempo passa rápido demais. O tempo passa rápido, né? Eu era simplesmente uma criança quando entrei nesse mundo. Para falar em entrar nesse mundo, uma parte considerável da nossa audiência sempre tem essa dúvida: como eu faço para entrar no mercado de ERP? Sempre que eu respondo essa pergunta, eu falo, antes de tudo, tenha coragem. As pessoas às vezes se impactam com o quanto é exigido de um profissional de ERP. Como foi que você ingressou no mercado de ERP? Bacana. Eu estava na faculdade, eu estava no último período de faculdade, é aquele período que já começa a olhar mais para o mercado de trabalho, né, identificar, né, ciência da computação, e na época eu adorava programação, né, eu participava de Olimpíadas de Programação, e assim, eu desenhava e esperava que o meu mundo, né, fosse na área de desenvolvimento. E eu comecei a procurar algumas, né, olhar e avaliar empresas que recrutavam, né, para esse segmento. E eu me lembro que eu me deparei, né, com uma vaga que era para uma empresa de ERP, e ela tinha muitos requisitos. Era uma lista, assim, de que a gente tinha que fazer provas, certificações. Eu falei assim, gente, que processo mais completo. Eu falei, tô fazendo nada, né? Eu não tinha, naquele momento, eu não podia começar a trabalhar. Eu falei, vou participar desse processo seletivo para aprender. Porque quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar preparada depois de um processo seletivo desse tão exigente, né? E fiz esse processo seletivo. Foi interessante, porque quando eu fiz esse processo seletivo, eu cheguei lá, tinha uma outra colega da minha sala, a gente sabia que a gente não podia fazer, que nosso curso era integral, a gente estudava de manhã, à tarde e à noite, então era possível a gente conseguir trabalhar. Mas estávamos as duas com o mesmo objetivo, aprender como participar de um processo seletivo. As duas foram aprovadas nesse processo seletivo. E assim, foi muito interessante. Primeiro, né, porque a gente sempre parte de uma premissa que a gente tem que ser bom em tudo, né? E um grande aprendizado que eu tive nesse processo, né, foi que às vezes a gente lê, né, o descritivo de uma vaga e de um cargo, as exigências que ele pede, e a gente fala assim, meu Deus, é muita coisa, né? E é uma informação importante que eu vi recentemente numa pesquisa, que as mulheres, para elas candidatarem numa vaga, elas têm um grau de exigência muito maior que o homem, principalmente em alguns cargos de liderança. Quando elas olham, elas se preparam, ela olha, ela entende aquilo, e antes dela se candidatar, o que ela faz? Ela vai se preparar para todos aqueles itens, para quando ela se sentir preparada, ela participar desse processo. Enquanto que o homem, ele lê lá o descritivo, né, ele vê que alguns dos itens ele já entrega, ele já participa de um processo. Então, se desafia mais, né? Desafia mais, tem mais atitude. Então, acho que as mulheres precisam também, acho que até mesmo para a gente aumentar, né, a presença e a participação de mulheres em alguns cargos que exigem muito, mas a gente aprende, né? Eu acho que o desenvolvimento ele é contínuo, ele faz parte. Essa experiência é a experiência de todo mundo. Às vezes eu vejo lá nas empresas pelas quais eu passo, qual é o nível de exigência para se contratar um recém-formado. Quando eu olho lá, eu falo, gente, eu não dou conta disso tudo, não. Por que se exige tanto, né? E, na verdade, você precisa de uma coragem. Eu não estou pronto para tudo isso, mas eu encaro tudo isso. Segue em frente, né? Vai em frente. E nesse processo seletivo, né, eu fui aprovada e eu lembro que eu tive que, com a cara e com a coragem, pedir desculpa para a empresa, né? Porque eu não podia, eu não tinha um horário, né, na minha grade curricular, que eu estudava de manhã, à tarde e à noite, para ter uma jornada aí de 8 horas.
Foi quando que a recrutadora falou assim, olha, eu gostei demais da atitude, da postura, da forma como foi, e a gente vai se adaptar. Então, assim, eu entrei nesse mundo por uma adaptabilidade, flexibilidade da empresa na época, que me aceitou. Eu trabalhava alguns dias na semana 3 horas, outro dia eu trabalhava 4. Foi uma jornada totalmente atípica. Fiquei por esse processo foram 2 semestres, foi bem desafiador. E no final, o que foi muito interessante, né? Porque eu sempre quis ser programadora, né? E depois que eu entrei para o mundo, né, do desenvolvimento, do RP, que tinha programação, eu me apaixonei para a área de gestão. Né? Então, eu estava lá, eu entrei primeiro, né, pela curiosidade do processo seletivo, que eu sabia que também tinha uma camada de desenvolvimento, mas foi a camada de gestão que me chamou mais a atenção. E foi aí que eu tive eu passei por diversas áreas, né? Desde a implementação de um software de RP, fiz gestão de projeto, fui arquiteta de soluções, né? Fazer uma ponte ali entre a área técnica e a área comercial, né? Que é o quão é importante, principalmente na área de serviço, que é intangível o nosso negócio, né? Como a gente conseguir tangibilizar para o cliente, agregando valor e realmente levar uma solução adequada às necessidades dele. E a partir daí foi quando eu comecei a apaixonar pelo comercial. Né? E aí eu entrei na área comercial, fiz gestão comercial na base, depois eu fui executiva, fui vendedora, fui executiva de novas, também fiz venda de novas e assumi uma gestão comercial, né, de empresas aí, tanto a nível regional como nacional de RP. Uma carreira completa na área de RP, né? Em relação a esse período todo que você trabalhou, né? Tem muitas coisas que eu falo lá no canal do Mestre do RP. Eu fico falando, isso é coisa do século XX, no século XXI se faz assim, isso é coisa de antigamente, na novidade agora, o jeito moderno, o jeito contemporâneo de fazer é assim. Eu tenho essa perspectiva de que as coisas mudaram muito, todo mundo tem essa perspectiva. Na sua experiência, o que você poderia dizer que era muito diferente na gestão comercial lá quando você começou e hoje? Bom, primeiro, acho que assim, com o avanço da tecnologia, né, o comportamento do consumidor ele mudou bastante. Né? Então, hoje a gente tem muitas informações disponíveis. Então, assim, isso, de certa forma, deixou muitos dos nossos concorrentes de forma também mais visíveis. Né? Porque eu acho que há um tempo atrás, né, a gente não tinha tamanha informações, né, a respeito das concorrências. Então, eu acho que essa informação mudou muito o comportamento. Então, a gente, né, eu não falar assim, antigamente não, né, um tempo atrás, né, porque senão a gente vai denunciar muito a nossa idade. Mas há um tempo atrás, a gente contava com um perfil de clientes que eles não eram tão preparados, né, porque hoje a gente tem ferramentas, né, de marketing que ele educa o cliente. Um canal como o seu hoje, né, nos tempos atuais, ele educa, né, as empresas, né, que vão um dia, né, adquirir, por exemplo, no caso, uma solução do RP, a como fazer isso. Né? E um tempo atrás isso não existia, né? E a cobrança era muito mais por processos operacionais. Hoje não, acho que com a mudança do mercado e cada vez com a concorrência mais acirrada, as empresas têm que buscar uma produtividade não no meio apenas operacional, né? Fazer as corriqueiras, mas sim agora numa visão mais estratégia, né? E essas mudanças fazem que as empresas, às vezes, têm que também mudar a estratégia de formas mais rápidas, né? Que elas têm que ser flexíveis à mudança do comportamento do consumidor. E isso faz com que hoje, a gente tem que oferecer essas soluções muito adequadas a essa necessidade das empresas, né? Como que é né, o seu planejamento, né? Qual que é como a sua empresa hoje ela está preparada para esse mercado atual? Então, acho que isso muda bastante, né? As outras estavam muito mais preocupadas no operacional. Hoje não, hoje a gente está no estratégico, no aumento da eficiência, da produtividade, né? E sempre, né, com uma cultura muito voltada para o cliente. Né, para o cliente, né, do cliente. Então, ele precisa realmente entender o quão a experiência nessa jornada para esse cliente, né, ela está adequada, o quanto que ele está agregando. Então, preocupa-se muito hoje com a pesquisa, né, a satisfação do cliente naquele serviço da prestado, daquele produto que foi adquirido. Então, acho que essa é uma grande mudança, né, do que a gente tinha no mercado anterior dos tempos atuais. Nossos clientes sempre falam isso, né? Antigamente o nosso cliente ligava aqui e perguntava para nós as questões mais básicas. Hoje ele chega com essa coisa básica toda resolvida. O que ele quer
é aquilo que está além do básico, ele quer que vá muito mais longe. E hoje em dia ele pergunta isso às 2 horas da manhã no site, ou no canal de YouTube, ou no WhatsApp, ou onde quer que seja. Hoje você tem que estar muito pronto em diversos canais, é uma coisa muito mais desafiadora. E esse desafio, que tipo de mudança ele provocou nas equipes? Quer dizer, você que trabalhou com gestão algum tempo atrás e trabalha com gestão hoje, como é que se faz a gestão de uma equipe para lidar com esse novo cliente, esse novo consumidor que exige muito mais? Então, primeiro que eu acho que hoje o nosso time de comercial, de certa forma, ele tem até mais privilégio do que antigamente. Porque hoje as ferramentas, né, que a gente tem disponíveis no mercado, quando bem implementadas e utilizadas, elas dão um potencial muito grande para essa equipe. Antes era mais instintivo, né? Antes assim, né? Primeiro, antigamente o executivo ele era sola de, né? Ele era sola de sapato, né? Então ele ia pra rua e assim era o estilo Rambo, né? Dava tiro para todo lado, né? Hoje a gente não tem mais recurso e tempo para fazer isso, né? Então a gente tem que ser muito mais sniper, a gente tem que ser muito mais assertivo. Primeiro começa por aí, né? E antes a gente não tinha isso, não tinha o Google, né? Então, não tinha como, às vezes, a gente fazer uma avaliação, estava baseado nos páginas amarelas, né? E hoje, olha... A juventude nem sabe o que é páginas amarelas. Não sabe Vamos ter que colocar um link aqui para dizer para o pessoal. Clique aqui, né, e veja o que é isso, gente. Existe. Não existe GPS, o executivo ia para a rua, ele ia com... Né? Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem de um guia de mapa, mas tudo bem. Voltando né, ao tempo atual. Então, hoje, né, a gente possui ferramentas que dão muito mais condições para que os nossos, né, os vendedores, a nossa equipe de venda, ela vá muito mais preparada. Então, hoje a gente tem ferramenta de gestão de relacionamento de um cliente, um CRM, que dá uma visão, vamos falar assim, holística dos nossos clientes, em que ele vai conseguir identificar o comportamento daquele cliente, como que está o mercado do cliente, né? Para ele ser mais assertivo na oferta que ele vai fazer, ele consegue entender o perfil de consumo daquele cliente, ele consegue entender quais são as necessidades, ele entende as necessidades até de condições financeiras daquela empresa para ele propor uma condição para ele. Então, ele tem ferramentas também de engajamento no processo de vendas que permite que algumas atividades que eram tarefeiras, elas podem ser otimizadas e automatizadas dentro das ferramentas. Isso gera muito mais produtividade, né? Ferramentas, por exemplo, relatórios avançados com ferramentas como BIs, né? Então, hoje a gente possui vários dashboards que ele dá uma visão até futura se o cara vai ou não atingir a meta de vendas dele. E dá condição para que hoje ele mude a sua estratégia para que ele atinja, né? Antes, às vezes, no passado, a gente ficava assim, previsto e realizado, fez, não fez, olhando para trás, né? Olhando para trás. Hoje não, hoje é importante olhar para trás? É importante, porque eu preciso entender o meu comportamento histórico para melhorar ali onde que a gente tem gaps e a gente fazer uma previsibilidade, né? E isso vale para qualquer coisa. Você pode vender maionese, trator, tecnologia, serviço, o que quer que você venda, faz sentido que você acompanhe com indicadores de desempenho. É isso aí. E principalmente empresas que tanto por volume, quando vamos falar assim, né, o ciclo de venda dela é curto, assim como aquelas que têm um ciclo de venda prolongado, né? Porque empresas que vendem tanto produto ou serviço de alto valor agregado e que tem um ciclo prolongado, aí sim essas ferramentas também fazem muito sentido, porque ali a gente tem que estar acompanhando para cada etapa, vendo como o funcionamento de cada etapa novamente, né? A gente repete algumas coisas, né? Mas de cada etapa da jornada e entendendo se aquela evolução ela está adequada. Então, por exemplo, conhecendo, né, fazendo uma avaliação de uma taxa de conversão, da entrada daquele lead no meu processo de venda, ela está adequada? Né? Não, essa taxa ela não está adequada. Então, eu tenho condições de formas pontuais e fazendo ajustes. Essa taxa tenho aqui 500 clientes com os quais eu contatei, ao final do processo, com quantos eu fechei negócio, não é isso mesmo? Isso. Ou seja, qual é a taxa de conversão em relação àqueles que eu busquei desde o começo. Isso. Tem uma métrica para você fazer esse acompanhamento, não tem? Tem uma métrica. Aí estamos falando aí da metodologia para gestão de vendas por funil, né? Que é a gestão do pipeline.
Qual que seria um sonho? Lindo seria, né? Pipeline é um cano, né? Na sua introdução. Lindo seria que tudo que entra, tudo que sai, né? Atendi 500, vendi para 500. Maravilha. Aí isso era maravilha. A vida real não deixa. Mas a vida real não é assim como é. Por isso que ela virou um funil, né? Entra muito e sai pouco, né? Mas qual que é a meta de um gestor comercial? É fazer com que esse funil tende a ser um cano, né? Tende a ser, para a gente ser mais menos afunilado possível. É isso aí. Então, a gente tem que entender as etapas que são essenciais no processo, né, daquela venda. E entre as etapas, a gente fazer essas avaliações, né? O que eu posso melhorar nessa etapa para melhorar essa taxa de conversão, né, dessa etapa para essa etapa. E no final, melhorando a cada, né, vamos falar assim, subetapas, que é mais importante, a gente dividir o problema para conquistar. Vamos dividir ele em partes. Isso aí. É isso aí. Então, a gente divide ele em partes para a gente conseguir resolver. E no final, a gente tem uma taxa de conversão melhorada. Então... E existem muitas ferramentas que auxiliam a gente nisso, né? Porque pode ser que exemplificar, né? Hoje, numa ferramenta de BI, ele pode identificar que para essa etapa, né, eu tenho uma etapa lá que eu tenho que apresentar o produto. Serviço né, o segmento de serviço é intangível, né? Então, fica muito na mão, né, do vendedor conseguir vender naquele serviço com alto valor agregado. São um desafio muito grande. Então, se na minha fase de apresentação, para me colocar uma oferta para aquele cliente, uma proposta, eu percebo que ela está muito pequena, eu preciso treinar melhor aquele meu executivo. Então, eu tenho uma ação. E algumas ferramentas apontam isso. Ela já te dá qual ação para aquele gap daquele indicador. Então, o desenvolvimento, né, é apontado, né, por esse indicador, que ele vai melhorar essa taxa de conversão. Então, ele já dá ações diretas do que o gestor tem que fazer para ele conseguir ter essa melhoria. Essa é uma mudança impressionante mesmo, porque antigamente você dava treinamento de massa, né? Treinava todo mundo em tudo. E hoje o que você faz é um treinamento direcionado e especializado para resultado imediato. É isso aí, né? Então, se eu coloco muito proposta e não finalizo, é técnica de negociação. Então, e assim, existem técnicas, vamos falar assim, são formações, né, técnicas, e também tem comportamentais. Claro. Tá? Então, hoje é importante também, quando a gente fala da evolução da análise do funil, né, a gente avaliar e dar essa formação, mas, por um outro lado, a gente também tem que olhar que tem um ser humano ali do outro lado, como que ele reage, quais são as emoções dele naquele momento, né? Então, isso tudo tem que estar sendo apontado, né, dentro de um plano de desenvolvimento para aquela pessoa, para que ela consiga, né, performar. Então, hoje as ferramentas permitem isso. E, como eu te disse, de forma muito mais direta, eu não tenho que pensar, ela já me direciona, né, o que eu preciso melhorar para que eu consiga atingir os meus resultados. Você falou do comportamento do ser humano de um lado, do ser humano de outro. Essa também é uma interessante questão que eu vejo desde aquela época, né? Antigamente era tudo meio quadradinho, né? O perfil do comprador, o perfil do gestor, o perfil do vendedor, hoje é completamente diverso, né? O ser humano com quem você vai negociar tem 1 milhão de tipos, sempre teve, né? Mas antigamente estava todo mundo preso num quadradinho lá que era meio restritivo. Hoje está muito mais aberto. O mercado é mais diverso, isso exige equipes mais diversas também, né? Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Boa pergunta, Salvo. Acho que é um grande desafio, né, a gestão de equipes nos tempos atuais, né? E eu vou te responder essa pergunta, acho que olhando muito, né, o quão é importante, acho que o desenvolvimento de 3 perfis para a liderança. Né? Então, primeiro, né, o líder comercial ele tem que ser responsável em dar sentido às coisas. Né? Então, é onde que a gente tem, né, numa habilidade de ter uma comunicação muito clara com o meu time e deixar claro qual que é o nosso propósito. Tá? Então, um primeiro ponto. Então, clarificar, né, quais são os nossos objetivos, qual que é o objetivo, né, estratégico da empresa, para que a equipe ela consiga se engajar. E esse engajamento ele ocorre também quando aquele propósito faz sentido com ela, faz sentido com o propósito de vida dela. Né? E hoje as empresas, né, a maioria das empresas oferecem produto e serviço para o bem, né? Também, não, ninguém, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa poluidora, numa empresa sonegadora, numa empresa do mal. Não, a gente está aqui por um propósito maior, né? A gente leva o bem para dentro das empresas. Todo mundo quer realmente que o seu trabalho ele gere frutos positivos.
Eu acho que por mais que a gente tenha, né, o meu time hoje, tem bastante diversidades, né? E é ótimo, porque eu conto com muitas experiências e formas diferentes de encarar um determinado problema, uma determinada situação. Isso é muito complementar. Então eu percebo o quanto me torna diferente, né? Torna os nossos resultados diferentes e melhores quando eu conto com um time engajado, né? E todo mundo preocupado com o fim e não com uma preferência, né, religiosa, alguma preferência se é menino, se é menina, se é mulher, se é homem, né? Ou então, se é outra coisa que não é nem mulher nem homem. Então assim, nós estamos preocupados, gente, com o fim, o propósito final, né? Que a gente levar uma solução que vai resolver os problemas de milhares de pessoas, né? Então hoje, por exemplo, na minha, né, hoje na minha função que eu exerço dentro da empresa que eu trabalho, eu tenho condições de executar um propósito, eu na minha pessoa física sozinho não ia conseguir. Então hoje eu consigo, né, a gente levar uma solução que vai resolver o problema de diversas pessoas, de diversas empresas que tem várias pessoas, né? Então eu consigo escalar, né, um bem maior através da empresa com que eu trabalho. Então, primeiro a gente tem que deixar muito claro o propósito e o sentido para o nosso time manter engajado. Né? E o segundo, gente, problemas, bagunça acontece demais, burocracia, né? Então, meu querido gestor comercial, não seja aquele gestor burocrático que cria muitas regras e obstáculos, né? Que dificultam o seu time performar, né? Então, hoje, um exemplo que eu acho super legal, tem um esporte que é o curling. Né? Aquele então, da vassourinha? É o da vassourinha, né? Da chaleira. Aquele que só passa de madrugada, Rapaz, né? Que o você Brasil tá dormindo. ganhou a primeira vez um jogo desse negócio aí recentemente. É mesmo? Esse eu não vi, porque geralmente passa todos de madrugada, mas assim, como que esse esporte ele acontece? Então, eles têm um objetivo principal, né? Que é uma pedrona de gelo e ela tem que atingir um alvo. E o papel que eu acho que o líder tem que ter hoje na gestão de equipe é o que um vassoureiro faz lá na frente. Vocês vão ver, ele vai retirando todos os obstáculos do meio do caminho para que aquele jogador vai deixando liso para que o objetivo seja atingido. Então, o líder comercial, ele não pode ser aquele que não gosta de bagunça e não gosta de resolver problema. Não, ele tem que ser mão na massa, ele tem que ser atitude. Ele tem que entender onde é que estão as dificuldades que o time dele não está conseguindo performar. Ele tem que ir para campo, ele tem que estar observando, ele tem que estar ativo. Né? Então, assim... De olho no indicador e agindo para melhorar. É isso aí. Então, ele tem que estar realmente muito ativo. E o terceiro ponto, gente, porque assim, na área comercial, a gente leva muito não. Muito não. Depende para cada segmento aí, né? São várias portadas de não para uma portada de sim. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito, né? A resiliência, né? O trabalho do nosso time de vendas, para que ele mantenha engajado ao propósito, também com energia positiva. Apesar dos nãos. Né? Apesar dos não. Então, manter eu acho que, não é que você é um chefe piadinha, né? Um chefe, mas a gente tem que levar um chefe, não, um líder, né? Chefe é coisa do século XX. Se quiser pode cortar a palavra do chefe, né? Que não se diz isso mais não. Então, hoje um líder, ele tem que levar alegria para o seu time, ele tem que fazer com que o trabalho seja prazeroso, né? Então, e isso é muito importante. Eu vejo como um terceiro pilar aí importante para uma gestão comercial é a gente celebrar as pequenas conquistas, né? São muitas as nossas conquistas e celebrar sempre. Celebrar sempre, cria momentos de celebração. Eu acho que cada conquista, que seja uma melhoria a cada venda, a cada cliente conquistado, a cada NPS conquistado, né? Então, acho que a cada fruto, né? Eu acho que do esforço do nosso trabalho, ele tem que ser reconhecido. E isso também eu acho que gera uma cultura mais legal, onde que a gente deixa o ambiente mais gostoso de ser trabalhado e as diferenças elas vão ficar indiferentes. É isso aí. Para indiferenciar as diferenças, é isso mesmo. A diferença não faz diferença. É isso aí. O fato é que essa resiliência também vale para aquilo que a gente começou, né? Como é que eu entro no mercado de ERP? Bom, não se apavore com os nãos. Os nãos virão, quando vier um sim, tá tudo certo. E em questão disso que você falou, celebrar as pequenas conquistas. Uhum. Como é que você estabelece quais são as conquistas, né? Quais são as metas da empresa, do negócio, do time, de cada pessoa? Como é que você gere a questão das metas individuais e das metas do coletivo? Bacana.
Primeiro, as metas, vamos entender de onde que nascem as metas, né? Então, as metas, elas são oriundas de um planejamento estratégico que a empresa teve, né? Então, as empresas, elas têm uma visão, né, a longo prazo. Ou deveriam ter, né? Eu gosto de ter, sabe? Pois é, mas algumas... Algumas não têm. E um dia... Porque tem muita gente que fala assim, porque não adianta ter missão, visão e valores impresso na parede, né? De fato, se for só para imprimir, não serve, né? É isso aí. E eu vi recentemente, foi feita uma pesquisa em Harvard, não me recordo o nome, o ano, quer dizer, mas a gente googar, vai dar tudo certo, a gente vai descobrir. Mas qual que é o principal? Eles pegaram uma turma de formandos, né, e perguntou para eles, né, qual que seria o planejamento deles para um curto, médio e longo prazo. E, assim, muitos não tinham essa visão. Né, não vou falar que eles são daquela, deixar a vida me levar, vou para o mercado e ver o que vai acontecer. Mas 3% deles tinham claramente e descreveram. Beleza. Passados-se 20 anos depois, essa pesquisa voltou com esse mesmo público e entrevistou eles novamente. E eles perceberam que 3%, que essas pessoas que tinham 3% dos seus planos definidos, hoje elas tinham, vamos falar assim, merecimento, em conquistas profissionais, até em ganhos financeiros, que suportavam os 97%. Ou seja, faz uma diferença. Saber o que você quer e escrever é importante. Até mesmo para você conhecer quais são suas metas, né? E a gente tem que revisitar elas, né? Então, acho que nesse momento a escrita e revisitá-la, né? E ver se ela está fazendo sentido naquele momento, ela é importante. Tá? Então, voltando quando a gente fala da missão, visão e valores, e a gente tem as metas, então as metas, elas estão atreladas a isso. Então, as metas, elas têm que estar linkadas, né, com o propósito, né, com a visão da empresa, e ela tem que ser uma meta SMART, né? Então, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser realista, ela tem que ser alcançável e tem que ser temporal, né? Não adianta eu virar para o meu time, pessoal, bora vender mais. Não é assim, né? Eu tenho que falar assim, pessoal, nós precisamos vender 20% a mais no primeiro trimestre. Neste segmento, com essa estratégia. Isso, a gente tem que ser específico. O óbvio precisa ser dito de forma clara, até para as mentes mais treinadas. Uhum. Então, a gente precisa ser muito específico, tá? Então, acho que a definição da meta são pontos que são importantes, né? Da gente... entender o propósito, assim a gente fazer um desmembramento dela para que ela faça sentido, tá? Então a gente precisa o líder tem que ter uma comunicação muito clara para que o time entenda o porquê daquela meta, tá? E também, gente, por outro lado, né, o que é importante? É quando a gente for fazer uma comunicação, entender também do lado do colaborador o que vai ser importante para ele. Porque ele também tem que ter um propósito que o move. Ele já comprou o propósito da empresa, mas ele tem alguns outros desafios pessoais. Tá? Então, por exemplo, eu quero que a minha empresa, né, ela fature XPTO porque eu quero abrir capital na bolsa, né? Eu vou fazer um IPO. Aí eu falo assim, o que eu vou ganhar com isso? Eu, colaborador? Gente, é uma injeção alta de dinheiro na empresa, vão surgir novas funções, são novas outras oportunidades. Vamos contratar mais 100 pessoas, é bom para a comunidade. É isso aí, vão contratar muitas pessoas, vão ter muitas oportunidades, né? A pessoa, se dentro do plano de desenvolvimento dela, de carreira dela, ela quer ter uma carreira internacional, abre-se portas. Se ela gosta de trabalhar naquela empresa, se ela está linkada com aquele propósito, ela consegue se realizar profissionalmente dentro daquela empresa. Então, ela precisa enxergar esse link, né, do seu propósito, né, da sua pretensão, né, profissional de carreira, também, né, com associado essas metas, à empresa, associado às suas metas, tá? E é importante. Então, eu preciso conhecer minhas metas, né? Gente, se perguntar para um vendedor, né, e qual que é a sua meta, ele não sabe responder qual que é o seu gap, uma coisa errada não está certa, Salvo. E ele tem que ter um indicador que diga, nesse momento eu estou a X% do cumprimento da minha meta. Isso. E o meu forecast, a minha previsão é tanto. É isso aí. Tá? Que é um outro indicador que a gente precisa trabalhar. Trabalhar com o futuro, com uma previsão. O processo comercial, né, em algumas literaturas, ele fala como uma máquina de vendas, né? Então, você tem que conhecer a engenharia porque dá para a gente fazer algumas previsibilidades baseadas no passado. Para a meta também, muito importante a gente avaliar o passado para ver se ela vai ser atingível também no futuro, frente ao dimensionamento do time que a gente vai ter. Então, é muito importante a gente entender os desafios,
Definir com eles rituais claros de medição, de meta, né? Então, a gente tem que ter ritos de acompanhamento de meta. Nós temos que ter ferramentas de acompanhamento de meta. O gestor comercial tem que dar as condições, né? Lembrar que ele tem que ver se a gente está investindo no marketing adequadamente, se o investimento que a gente está fazendo está sendo adequado para o perfil do cliente que a gente quer realmente captar. Então, acho que quando a gente passa essa tranquilidade para o nosso time, que a gente está, olha, essa é a sua meta, nós nos preparamos né, essa é a estratégia para que permita que você vá atingir o seu resultado e você não está sozinho, ainda vou te treinar e vou te formar em todo o seu lado, as coisas acontecem. É verdade. Essa diversidade também tem que levar em consideração que as coisas mudam, né? As pessoas, quando você contou a história aqui do seu emprego lá, como é que você entrou no mercado de ERP, é claro que você era outra pessoa, né? De lá para cá, nesses 20 anos que se passaram, algumas coisas mudaram, né? Mas os valores não mudam, né? Você continua querendo bem, você continua querendo que o ambiente seja sustentável, você continua trabalhando continua querendo trabalhar numa empresa que faça sentido, mas as coisas mudam. Sim. É claro que mudam. O mundo muda, o mundo mudou demais e as pessoas mudam, né? Como que você lidou com isso? O que te trouxe esse caminhar todo aí de 20 anos ralando, trabalhando, batalhando? Eu vou fazer uma caixinha aí sobre um ponto que está sempre no meu PDI, né? No meu seu plano de desenvolvimento individual, que é gestão de tempo. Poucas pessoas têm essa dificuldade, né? Poucas. Né? Não, tempo. Ninguém se preocupa com isso, não. E quando eu achava que eu estava de parabéns, eu me tornei mãe. Então aí, gente, foi quando gestão de tempo fez todo sentido na minha vida. Né, o quanto eu tive que me desenvolver ainda mais, porque eu precisava, né, a gente ainda mais mulher, né? Mulher tem umas cobranças assim que nem precisava, mas tudo bem, terapia tá aí para resolver isso. A gente quer ser uma excelente profissional, uma excelente esposa, né? Uma excelente mãe, e são grandes desafios. A tripla jornada. A tripla jornada, né? Então, nesse momento, eu precisei de ter tempos que são bons para todo mundo. Tempo, né, que seja bom no meu trabalho, tempo bom na minha casa enquanto mulher, enquanto dona de casa. Porque tem essa vertente. Tem a vertente dona de casa, tem a vertente mãe, né? Então, eu precisei muito me desenvolver isso. Então, é desafiador, tá? Não vou falar que é desafiador só para a mulher, não. Também é desafiadora para o homem. Eu também, quando virei pai, também fiquei doidão. Então, assim, existem outras coisas da vida que a gente descobre que dormir é muito bom, né? Então, você que consegue dormir tá de parabéns. Brincadeira, mas assim, a gente... Tem gente que abre mão de dormir quando é jovem, né? Então, mal sabe, né? Essas pessoas. Sabe de nada, inocente. Então, acho que assim, tiveram algumas disciplinas do meu trabalho que ele teve um peso totalmente diferente numa mudança. E o que eu percebi, tá? Então, primeiro a gente tem que ser mais produtivo no tempo que a gente tem. Então, eu tive que me reinventar, né? Falar assim, nasce uma mãe, nasce uma nova mulher, nasce um monte de coisa, nasce uma nova profissional. Oi, lindona! Tudo bem? Ó, mamãe tá gravando um vídeo pro YouTube. Tudo bem? Tá tudo bem? Fala oi pro Sal, fala oi pras pessoas. Oi! E agora, Melzinha? Eu percebi que uma coisa que é muito importante, somente na liderança, que é a empatia. Eu percebi o quanto eu consigo ser mais empática. Porque a sua equipe também tem essas pessoas que começaram lá, depois casaram, depois tiveram filhos. Vou contar um bafão meu, assim. Quando eu engravidei, né, eu pensava, gente, o que uma mulher faz 4 meses de licença maternidade em casa? Eu ficava pensando, gente, o que fica fazendo dentro de casa por 4 meses? Na verdade, eu planejei que eu ia aprender a tocar violão, porque tem um violão parado lá em casa. Eu falei assim, gente, eu vou aprender a tocar violão. 4 meses dentro de casa, eu vou ter tempo. Jesus, gente, a falta de conhecimento, ela derruba o ser humano. Né? O conhecimento, não, na prática, a experiência na prática. Gente, que inocência, que ignorância. Então, assim, foi uma jornada assim, que eu não esperava, né? Foi ótimo, né? Não tô reclamando, não. Tô falando assim, eu tô pegando a caixinha mais da falta de conhecimento da ignorância. Eu achava que eu ia aprender a tocar violão. Não, muito pelo contrário, né? Então, mas eu aprendi muitas outras coisas, né? Então,
Eu aprendi muito, resiliente, me tornei uma pessoa mais flexível. Eu aprendi, eu acho que a minha empatia, ela aflorou mais, né? Então, hoje eu sinto isso, né? E isso tem me tornado, eu me percebo como uma pessoa mais forte depois que isso aconteceu. Eu acho que me fortaleceu. E é isso, acho que são né, as atitudes, né? As decisões que você faz na vida que molda a gente, né? E eu tô satisfeita, assim, por essa trajetória. Assim. É desafiador, mas quando você encara com coragem, vai, né? Vai, você dá um jeito. O ser humano é adaptável, o ser humano se vira. Faz parte, né? É isso aí, tá incluso na experiência total, na experiência conjunta toda. Bom, para encerrar, vamos falar aqui de uma coisa que sempre a gente termina dizendo o que você gostaria de deixar de dica. Fica à vontade para falar o que você quiser, como profissional, como mãe, como tudo. Da gestão comercial, da sua experiência em ERP, dá um recado aí que as pessoas não vão encontrar no Google. Que elas não vão googar e não vão só vão achar ouvindo de você. Nossa, que missão quase que impossível, né? Não, para você é tranquilo, você tem muita experiência. Salvo, acho que uma dica que eu dou é, primeiro, né? A gente tem que fazer o que a gente faz do coração, né? Então, acho que todo mundo... A gente não está aqui só de passagem. Acho que todo mundo tem uma missão, né? Que seja ela levar o bem, então procure o bem que você tem uma oportunidade hoje de levar. E no mercado de trabalho, a gente tem muitas dessas oportunidades. E isso traz felicidade, né? Isso traz... aquece o coração da gente. Então, acho que é um primeiro ponto, né? Se você não está feliz fazendo o que você faz, você está no lugar errado. E você tem que tomar atitude, né? Porque vai ter um lugar adequado para você. Então, acho que um recadinho é isso. Então, faça o que você faz, faça por amor, faça de coração, né, eu acho que o resultado vem. Mas é importante também você fazer da melhor forma possível. Então, hoje a gente tem, na caixinha da gestão comercial, nós temos ferramentas que nos propiciam isso. A gente não precisa, ficar horas e horas e horas avaliando números e dados. Tem ferramenta que traz isso para a gente com uma maior eficiência. Tá? Isso gera produtividade, isso permite que você consiga fazer o que precisa ser feito no seu horário de trabalho e você consiga ser um ser humano de pessoa física fora do seu, né, do seu horário de trabalho. Então, a gente tem que ter prazer por que a gente faz. Então, por exemplo, hoje a minha gestão tem várias ferramentas que são mobiles. Então, por eu consigo acompanhar, né, a quantidade de prospects que estão entrando aí para me trabalhar, meu volume de oportunidades que eu estou trabalhando, o número de oportunidades que eu tenho previsto para fechamento, que vai dar condição para que eu possa ver se eu tenho times, né, e recursos suficiente para a entrega daquela demanda prevista para o fechamento. E, gente, eu faço isso no meu prazer parado no semáforo. No trânsito não pode ficar olhando no celular, né? Mas nesse caso eu estava no estacionamento, parado. Você estava de passageiro? Tinha alguém disso? Estava no Uber? Estava no Uber. Era isso aí, né? Então eu estava nesse momento e é ótimo, né? E eu não estou sendo torturado por aquele momento. E é prazeroso, porque eu sei que ali eu estou conseguindo, né, ter uma gestão próximo num ambiente que eu estou confortável, né? Então, é legal também. Então, busque também tecnologias que vai te dar esse conforto, né? Então, que você consiga fazer uma avaliação quando você estiver num voo, né? Agora tem internet, é ótimo, né? Internet no voo, né? Então, dá para você fazer muita coisa. Ou em casa, em home office, ou onde quer que seja no mundo. É isso aí. Então, a gente não precisa ficar com aquela ansiedade de correr no trânsito, para me chegar no meu escritório, para me conseguir tomar uma ação. Então, não preciso disso. Então, a gente consegue ter uma maior leveza. Então, é isso. Faça com coração, faça de forma mais leve. E se estiver muito difícil, é porque as suas ferramentas elas não estão adequadas. É isso aí. Eu comecei falando que era um prazer e uma honra receber a Andressa, e vocês viram por quê, né? Gente... Vamos encerrar aqui. Eu sou Marco Salvo, mestre do RP. Compartilhe esse conteúdo. Deixa aqui seu like, se inscreva. E a gente volta em breve com mais um MestreCast. Vai ser difícil superar esse aqui, mas a gente faz o que pode. Até mais. Obrigada.